Em coletiva de imprensa após sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério pormenorizou as táticas empregadas por Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Omar Aziz, com o intuito de macular e depreciar o governo Bolsonaro por meio da instrumentalização da Comissão Parlamentar de Inquérito com finalidade eleitoral. O parlamentar assinalou: essa é mais uma pedalada da CPI. Na falta de uma pauta de investigação efetiva, eles tentam criar momentos de espetacularização, de embate. Vai levar a quê? Qual o objeto dessa acariação? O deputado Onyx Lorenzoni, atualmente ministro do governo Bolsonaro, sequer foi ouvido nesta CPI. Ouviu-se Luiz Miranda, e depois deveriam ouvir Onyx Lorenzoni. Isso não aconteceu. Podemos lamentar que esse expediente esteja sendo usado para desviar o foco da CPI, que é investigar sem seletividade, sem escolher a seara política como palco de antecipação do processo eleitoral. Ademais, o senador pontuou: o que está em jogo na CPI não é investigar fatos, buscar evidências, saber se houve crime ou não houve. Crimes parecem ter havido em muitos estados e municípios. Há operações da Polícia Federal, há esquemas para desviar recursos. Ficam rodando em círculos para tentar gerar um desgaste para o governo Bolsonaro. Dessa forma, Marcos Rogério sintetizou: é apenas uma luta permanente para gerar desgaste para o governo. Investigar corrupção de verdade, isso eles não querem. Estamos há 2, 3 dias sem nada consistente nesta CPI. Assista. Agora há pouco, na coletiva dos senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, eles falaram que vai ter uma cariação entre o ministro Onyx e o deputado Luiz Miranda. Como que se houver essa cariação dessas duas pessoas tão importantes para o governo? Olha, essa é mais uma pedalada da CPI, né? Na falta de uma pauta de investigação efetiva, eles tentam criar momentos de espetacularização, de embate, que vai levar a quê? Qual o objeto dessa cariação? O deputado Onyx Lorenzoni, atualmente ministro, sequer foi ouvido na CPI. A acariação é um instrumento que pode ser usado no âmbito de uma CPI, mas depois de esgotadas as outras hipóteses investigativas. Ouviu-se o deputado Luiz Miranda, deveria-se ouvir o deputado ministro Onyx Lorenzoni. Isso não aconteceu. Querem promover essa acariação, não há porquê a base do governo fugir do embate, mas lamentar que esse expediente esteja sendo usado para desviar o foco da CPI, que é de investigar sem seletividade, sem escolher aqui a seara política como palco de antecipação do processo eleitoral. O que está em jogo na CPI hoje não é a investigação dos fatos, não é a busca das evidências, não é saber se houve crime, se não houve crime, porque crime, me parece, ter havido em muitos estados e municípios. Operações da Polícia Federal, ações da Controladoria Geral da República, Ministério Público Federal, Polícia Civil. Temos muitos documentos aqui que revelam esquemas que foram montados para desviar recursos da Covid dos estados e municípios. Mas isso a CPI não quer investigar. Então ficam rodando em círculo, tentando criar um desgaste político para o governo federal e para o presidente da República. Lamentável. Não acho que essa acariação vá trazer qualquer tipo de acréscimo àquilo que nós já sabemos. É apenas uma luta permanente da oposição para tentar criar desgaste para o governo. Investigar corrupção de verdade, isso eles não querem. Não querem investigar o consórcio Nordeste, não querem investigar o que aconteceu nos estados de Santa Catarina, do Pará, no Amazonas com profundidade. Lamentável. Espero que eles mudem de ideia e antes que a CPI termine, a gente possa aprofundar na investigação do que aconteceu nos estados e municípios. Senador, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, eles fizeram algo inusitado para a CPI, votaram entre uma pergunta e outra essa cariação. Eles alegam que todos os dias chega documentação nova.
Por que o senhor acredita que foi votado naquele momento essa cariação? É para você ver como são estabelecidos os procedimentos na CPI. Antes você tinha uma pauta que todos tinham conhecimento e a votação acontecia dentro dessa sistemática. Mesmo aqueles requerimentos que eram colocados extra pauta, eram colocados no início da sessão. Esse é o nível de improviso da CPI. Alguém acredita mesmo que essa situação de acariação dos dois tenha surgido algum elemento novo que justificasse fazer, no momento final dos trabalhos da CPI, de forma extemporânea, a aprovação desse requerimento? Absolutamente que não. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu e talvez eles tenham colocado esse tema para votação naquele momento em razão justamente da falta de conteúdo na CPI, porque nós estamos aqui há 2, 3 dias, nos 2, 3 últimos depoimentos, sem nada consistente. Hoje, por exemplo, discutiram ali a criminalização do ato médico. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil. Estruturas que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Um fenômeno eleitoral fez ruir o castelo de muita gente. A falsa sensação de segurança foi totalmente desfeita. O suposto domínio do curso da história nacional se mostrou inexistente. Pós-cinza, restaram um dos principais alicerces dos sistemas que insistiam em dominar o país. As pesquisas eleitorais tiveram que se dobrar ao resultado real, a vontade popular manifestada nas urnas. A onda democrática que varreu o país calou qualquer pretensão de duvidar da decisão da nação brasileira. Apesar disso, o presidente eleito pelo povo brasileiro não agradou ao figurino desenhado pelas elites que têm assento nas estruturas de poder público e privado, que, como falei, consideravam ter o controle e a previsibilidade dos rumos do poder. Nisso reside um movimento absolutamente antidemocrático, que é a rejeição da vontade popular. A população brasileira não elegeu um presidente ao gosto das elites dominantes, estejam elas nas instituições públicas ou privadas, na academia ou na imprensa. O povo brasileiro escolheu um presidente diferente do que o modelo esperado pelo establishment. Usar as estruturas de poder para enfraquecer seu governo é rejeitar sistematicamente sua eleição e atentar contra a democracia que tanto se diz defender. Em um mundo ideal, talvez fosse o caso de o presidente evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto. Mas como fazer isso diante de instituições que, ainda que de forma sutil e com ar de técnica e sofisticação, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora dos limites de suas competências? Que alternativa tem o presidente senão continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita, por exemplo, com os posicionamentos políticos de membros da Corte Maior de nosso país? As ruas estão dizendo isso repetidas vezes. O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo. A militância política em torno de uma pauta legislativa, como é o caso do voto auditável, é um exemplo. Outro exemplo, esse de verdadeira arbitrariedade, é a abertura de inquérito por sua iniciativa única e exclusiva, sob sua direção e sem controle de objeto ou de prazo. Um inquérito natimorto, como disse o ministro Marco Aurélio, mas que continua vivo e produzindo filhotes igualmente grotescos e bizarros. Agora, fala-se abertamente na inclusão de investigação nesse inquérito de supostos atos relacionados à subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nada mais aberto e impreciso. O STF somente pode apurar eventual infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. E isso quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Nesse caso, a competência para investigar eventual quebra da normalidade institucional
e democrática se daria por serem os ministros os pais da democracia? Todo ato supostamente criminoso deve ser investigado, mas respeitando-se o que determina a Constituição Federal, que fixa claramente a competência dos poderes e instituições da República. Há muito tempo, a Corte Maior do país, que deveria ser a guardiã da Constituição, age a despeito dela e encontra ressonância em setores que nutrem o sentimento de insatisfação subjetiva com o atual presidente. Como exigir do presidente mais comedimento e não o defender diante desse desequilíbrio institucional que não foi por ele criado? O Supremo não é antidemocrático quando legisla ou caça competências do Executivo, agindo por motivação política ou ideológica? Não é antidemocrático quando abre e conduz inquéritos sobre atos indeterminados, absolutamente distantes da expressa e específica previsão do seu regimento? Nosso profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal não resiste a quaisquer de suas práticas inconstitucionais e abusivas, porque, como autoridades e cidadãos, todos devemos obediência à Constituição Federal. Quanto ao presidente da República, embora profira expressões que alguém queira considerar que extravasem os limites das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo menciona, não pode ser acusado de um ato sequer que tenha a pecha de antidemocrático. Assim, se as elites insatisfeitas com o governo Bolsonaro querem ter autoridade moral para criticar o presidente, que se manifestem também contra toda e qualquer postura que atente contra a nossa Carta Maior, não ignorando o que lhes interessa ignorar e dando ênfase ao que lhes interessa maximizar. Isso não passa de jogo de poder. As instituições não podem servir aos que querem se valer do poder para manter intactos seu orgulho e empáfia. Todos, sem exceção, precisamos agir como servos da República e não como senhores oligarcas. Enquanto os membros desse ou daquele poder insistirem em impor suas próprias vontades, não se poderá alcançar de forma plena a harmonia e independência tão vital para uma nação forte e vigorosa. Torço e trabalho para que os 3 poderes funcionem de forma plena, independente e harmônica, sem que um busque se sobrepujar sobre os demais. Estou certo de que é isso que o povo brasileiro espera, precisa e merece. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.